Quer saber tudo sobre a leitura em uma perspectiva científica de estudo? Então acompanha comigo essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e estamos gravando aqui mais uma aula da disciplina de Lógica e Comunicação, que em algumas grades curriculares também aparece como metodologia da pesquisa científica. Então essa aula vai especialmente para os meus queridos alunos e para as minhas queridas alunas, que já podem deixar as dúvidas aqui embaixo, já peço para deixarem um like e também podem tirar as dúvidas comigo diretamente em sala de aula. Autoras de referência da nossa aula de hoje, a obra Fundamentos da Metodologia Científica, das professoras Eva Maria Lacatus e Marina de Andrade Marconi. Já vou colocar aqui embaixo as autoras de referência, essa obra aí que eu utilizei para preparar a aula, para caso você se interesse em fazer esse investimento, em adquirir a obra, é só clicar no link aqui embaixo. Então vamos falar sobre a leitura. As professoras Lacatus e Marconi, elas definem a leitura como um processo pelo qual o leitor ele busca de forma ativa compreender e interpretar um texto. E aí a profundidade da sua leitura, na opinião das professoras, vai variar conforme os seus objetivos, conforme o seu conhecimento sobre o assunto, conforme o autor. O leitor competente, ele não se contenta em simplesmente extrair as informações de um texto. Aí, na opinião das professoras, Lacatus e Marconi, a leitura de um leitor competente, ela consiste em uma atividade que implica em seleção, antecipação, construção de hipóteses, inferência e verificação para você alcançar aí essa proficiência na leitura, mas não se preocupem que nós vamos continuar falando a respeito disso, ok? Ainda para as mesmas professoras, Lacatus e Marconi, elas falam que a leitura ela contempla o conhecimento do contexto sociocognitivo de todos os participantes. A leitura ela não é só o resultado do seu conhecimento linguístico. Por quê? As professoras elas falam que quando você se envolve com uma leitura, todo o seu conhecimento de mundo, todo o seu conhecimento enciclopédico que você já possuía, você leva para essa leitura. Então, a bagagem cultural, Bourdieu chama de capital cultural. Aliás, eu vou até colocar a obra de Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, que ele fala a respeito dessa noção de capital cultural. É uma excelente obra. Eu vou indicar aqui embaixo a obra e a resenha que eu fiz desse livro. Então, Bourdieu fala sobre esse capital cultural que você acumula aí ao longo da sua vida e que, naturalmente, você leva ele para a leitura. Então, toda a sua visão de mundo, os seus conhecimentos prévios, eles te auxiliam na hora de você compreender ou não compreender, principalmente uma leitura mais científica, uma leitura voltada aí para os estudos. E com isso, surge um outro questionamento, pessoal? Será que existe leitura fácil e leitura difícil? Na verdade, as professoras Lacatus e Marconi, elas dizem que não. Na verdade, depende do tipo de leitor que essa leitura vai encontrar. Então, uma vez que você vai avançando no estudo de textos científicos, no conhecimento técnico daquela área que você escolheu, na leitura acadêmica, uma vez que você vai avançando, a leitura se torna mais fácil. Os meus alunos do primeiro período, eles sabem que as primeiras leituras com as quais vocês tomam contato durante a faculdade, durante a graduação, elas são sempre difíceis, você tem que ler várias vezes para poder entender e tal. Mas por quê? Porque você ainda não está habituado, ainda não está treinado para esse tipo de leitura. Conforme você vai progredindo aí nos períodos, segundo, terceiro, quarto, quinto período, vai ficando tudo mais simples. Até que quando você está nos últimos períodos, você já está com a sua competência
desenvolvida para leituras mais acadêmicas, para leituras mais científicas. Então não existe leitura fácil ou leitura difícil. Existe aquele leitor que está mais ou menos preparado para um determinado tipo de leitura. Eu até citei em sala com os meus alunos, né, o exemplo daqueles leitores de clássicos, né? Primeira vez que você pega um clássico, seja um clássico internacional ou um clássico da literatura brasileira para poder ler, você acha chata, linguagem difícil, você vai e volta na leitura, mas conforme a leitura vai avançando, você vai se habituando e conforme você vai tomando contato com diferentes leituras clássicas, né, quando você vê, você já aumentou o seu nível de compreensão. Então, sempre pensar nisso aí, né, na hora que você for tomar contato com as leituras mais desafiadoras da vida acadêmica. E aí, as professoras Lakatos e Marconi, né, que são as autoras de referência da nossa aula de hoje, elas falam que a leitura ela é um fator decisivo para os estudos. Porque é justamente por meio da leitura que você amplia seus conhecimentos, que você obtém aí informações básicas, né, ou específicas, que você amplia os seus horizontes, que você vai enriquecendo o seu vocabulário e vai aumentando o seu entendimento a respeito do conteúdo das obras. Então, hoje em dia, né, em que pese existam muitas alternativas para vocês estudantes, tipo vídeos no YouTube, documentários aí, né, em canais de streaming, dentre outras formas de obter conhecimento, as professoras Lakatos e Marconi, elas ainda apontam, né, que a maior parte dos conhecimentos, principalmente, pessoal, a maior parte dos conhecimentos na vida acadêmica ainda é obtida por intermédio da leitura, né, das diferentes leituras com as quais vocês vão tomar contato. E aí, Lakatos e Marconi apontam, né, o que você deve observar quando você toma contato com um texto pela primeira vez. E esse texto pode ser um artigo, né, pode ser um trabalho científico, a exemplo de um TCC, né, um artigo também é um trabalho científico, mas enfim, a exemplo de um TCC, de uma tese, né, de algum outro tipo de trabalho acadêmico, né, um livro, um capítulo de livro. No primeiro contato com o texto, você tem que observar aí 6 elementos. Quais elementos são esses que você tem que observar? Né, o primeiro elemento é o título. O título, ele pode vir ou não acompanhado de um subtítulo e ele representa aí, né, o assunto que vai ser tratado, a intenção do autor com aquele texto. É importante que você observe também no texto a data da publicação, porque isso vai dar uma pista para você se esse conteúdo está atualizado, se ele não está atualizado, né? O número de edições que já foram publicadas, se nós estivermos falando de um livro, ok? Então, primeiro elemento, título, segundo elemento, data da publicação. Mas existem outros elementos, né? Esse terceiro elemento que eu vou falar já é mais específico de obras, né, de livros. A orelha ou a contracapa também são importantes, né, para você verificar credenciais do autor, verificar uma apresentação geral da obra, um panorama do que você vai encontrar. Você também vai observar em um texto, né, em um livro, em uma monografia, em um artigo científico, o sumário. Né? O sumário ele apresenta os tópicos que vão ser abordados na obra, com as suas divisões, então também é importante você observar. Nós temos ainda um quinto e um sexto elementos que, segundo as professoras, vocês têm que observar no contato com o texto, que são a introdução, o prefácio ou a nota do autor. Então, a introdução geralmente faz uma apresentação geral da obra, né? O prefácio geralmente ele é escrito aí por um autor de renome, né, um autor convidado aí para tratar sobre o tema que está relacionado, né, geralmente assim, um livro acadêmico, o prefácio é feito por um grande nome da área, pelo orientador do autor, qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo uma nota do autor, né, convidando aí o público para ler a obra. Então, esse quinto elemento, né, que pode ser a introdução, prefácio, a nota do autor, também fornecem informações sobre o que você vai encontrar naquela obra.
E por fim, é bom que você observe também, o sexto elemento são as referências. Podem ser as referências contidas nas notas de rodapé ou mesmo as referências aí ao final da obra. São elementos importantes para você observar em um texto. Então, apenas resumindo, o título, a data de publicação da obra, a orelha ou a contracapa, o sumário, a introdução, prefácio ou a nota do autor e, por fim, as referências, sejam elas na nota de rodapé ou no final da obra, são elementos importantes aí para você observar. Aí a gente passa para um próximo tópico que trata da importância de você selecionar bem as suas leituras, né? Quando você está iniciando uma graduação, você vai ter que dividir o seu tempo entre aquelas leituras, né, de lazer, aquelas leituras para mera fruição, por exemplo, romances, né, livros de desenvolvimento pessoal, aí para quem gosta, né, suspenses, às vezes até livro com temáticas religiosas, né, se você gosta desse tipo de leitura. Então você não precisa largar essas leituras não, mas você vai ter que conciliar essas leituras, né, com as leituras científicas, com as leituras da graduação. E aí, os livros, né, ou textos que você vai selecionar, né, daqui para frente, na verdade, os primeiros que vão ser indicados para vocês vão ser selecionados pelos professores, né, e vocês vão ler as indicações dos professores e professoras até vocês desenvolverem essa habilidade aí, né, de fazerem essa seleção de obras científicas para pesquisas. Então, esses livros, segundo as professoras Lakatos e Marconi, eles podem ajudar nos estudos, né, podem ajudar você aí a obter conhecimentos técnicos e atualizados da sua área do conhecimento. Eles vão fornecer aí subsídios para a elaboração de trabalhos científicos, né? Inclusive seminários, trabalhos escolares e monografias. E já fica uma outra orientação para você também, né? Para você ir montando a sua biblioteca de livros físicos ou digitais. Porque quando eu falei sobre isso na aula, né, teve um aluno que perguntou, professora, mas tem gente que não tem livro físico, né, tem só livro digital ele costuma ser mais em conta. Então tudo bem, você precisa montar a sua biblioteca da sua área do conhecimento. Essa biblioteca pode conter livros físicos ou livros digitais, tem muita gente que prefere fazer as leituras aí no Kindle, hoje em dia, que é um suporte para leitura de livros digitais ou mesmo no computador, mas você precisa investir, né, desde já, preocupar-se com a formação da sua biblioteca aí de livros científicos e técnicos da sua área do conhecimento. Então você começa, né, com aquelas obras base, aquelas obras clássicas da sua área e depois vai acrescentando outras obras mais especializadas, né, e mais atuais a respeito dos temas que você está estudando, ok? Então, saber distinguir, né, entre as leituras de lazer e as leituras de estudo é de suma importância. Tem gente que entra na graduação e fala assim, eu vou largar as leituras de estudo para lá. Não é necessário, né? Você tem aí que dividir, que conciliar o seu tempo com diferentes tipos de leitura. E aí a gente tem, né, alguns elementos que te ajudam a fazer uma leitura mais proveitosa. As professoras Lakatos e Marconi, elas trazem aí 6 passos que você tem que observar, né? 6 critérios que você tem que observar para você fazer uma leitura proveitosa. Então, o primeiro desses passos é a atenção, né? Fazer a leitura de uma forma focada, buscando entendimento, assimilação e apreensão dos conteúdos apresentados no texto. O segundo critério que você tem que observar, né, é a intenção. Você tem que ler com intenção, você tem que ler com o propósito de conseguir um aproveitamento intelectual daquela obra. Mas você também tem que ler exercitando a reflexão, né, fazendo ponderações e considerações a respeito do que você lê, estabelecendo na sua cabeça, né, links, ligações com outros pontos de vista, né, com outras perspectivas, com outras relações. Então, atenção, intenção. Um outro elemento aí, né, é a reflexão, um outro critério que você tem que observar, né, um outro exercício que você tem que fazer quando você estiver lendo. Mas nós ainda temos, né, o espírito crítico,
que seria aí um quarto passo, né? Um quarto critério que você tem que desenvolver, um quarto exercício que você vai fazer quando você estiver lendo. O espírito crítico significa fazer uma avaliação do texto, né? Comparar, você vai aprovar ou rejeitar, você vai refutar ou não aquilo que aquele autor está falando. Muitas vezes, né, algumas áreas do conhecimento têm mais, outras têm menos, mas existem diferentes visões de diferentes autores. Então você vai ter o espírito crítico de ler e falar assim, olha, esse autor aqui fala isso, mas tal autor fala outra coisa, né? Então, por exemplo, quando você pega aí os clássicos da sociologia, né, você tem Durkheim, Marx e Weber, eles tratam, né, da compreensão da sociedade, todos eles, né, mas com diferentes perspectivas, aí, abordando diferentes elementos, que por vezes, né, são perspectivas diferentes a respeito de questões parecidas. Então, quando você lê, você tem que fazer essa reflexão, né, você tem que ter esse espírito crítico aí como um dos elementos a ser desenvolvido na leitura. Por fim, existe a análise e a síntese, né? A análise tem a ver com você dividir o tema em partes, determinando, né, as relações existentes entre as partes e fazendo aí uma organização geral, né, do que aquela obra trata. E por fim, a sexta coisa que você tem que fazer, né, o sexto elemento é a síntese. A síntese tem a ver com você tentar fazer um resumo de tudo aquilo que foi lido. Nós vamos trabalhar, né, em outras aulas como que a gente faz esse resumo aí de uma forma mais competente, né, de uma forma mais dedicada, mais profissional. Ok? E por fim, é bom a gente falar um pouquinho mais, né, introduzir, porque a gente ainda vai falar sobre esse tema em outra aula, mas a leitura de estudo ou a leitura informativa. Então a gente tem diferentes tipos de leitura, dentre as quais destaca-se a leitura de estudo. Então, segundo as professoras Lacatos e Marconi, a leitura de estudo, né, a leitura informativa, ela visa a coleta de informações para determinados propósitos. E a leitura informativa, ela tem 3 diferentes objetivos, que é o que nós vamos falar para encerrar essa aula hoje. Então, a leitura informativa, né, ela tem como objetivo certificar-se do conteúdo do texto, né, constatando o que o autor afirma, constatando os dados que o autor apresenta e as informações que ele oferece. Mas a leitura de estudo, né, ou leitura informativa, ela também tem como objetivo correlacionar os dados coletados a partir das informações apresentadas pelo autor com o problema em pauta, né? Então o autor reúne informações sobre uma questão que está sendo discutida e apresenta para você. E a leitura informativa, ela serve para você fazer essa correlação, né, entre os dados que o autor está apresentando, né, e o problema, a questão norteadora daquele estudo. E por fim, né, para a gente finalizar essa videoaula curtinha, né, revisional, a leitura informativa, ela também tem como objetivo verificar a validade, né, das informações que você vem obtendo a respeito daquele assunto, a respeito daquele tema. Então, é isso que nós temos para dizer hoje. É uma videoaula mais curtinha, mais introdutória sobre a leitura. Autoras de referência, né? A obra Fundamentos de Metodologia Científica, das professoras Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. A obra está até aqui embaixo para quem quiser conferir. Deixa aquele joinha, aquele comentário para mim. Abraços e até mais!